Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitora agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Hoje, minhas estimadas beterrabas, vamos falar do capítulo Sansa 3, que segundo a Mikan, está sanduichado entre dois capítulos da Catelyn. Então vamos ao resumo. Joffrey está irritado com Robb pela sua vitória em Cruzaboi, e ordena que seus guardas batam em Sansa como punição. Tyrion intervém e impede que o abuso continue. Capítulo e discussão. O capítulo em si não é dos maiores, são só 5 páginas, mas já mostra muitas coisas. Notícias da guerra. A primeira e mais evidente é a escalada de tensão. O capítulo é aberto com uma interação do cão com a Sansa, e sabemos que ela tem medo dele, inclusive evitando olhar ou até andar do lado queimado do rosto dele. Ainda no quarto de Sansa, somos apresentados aos pensamentos dela quanto à não tão pequena e aparentemente constante sessão de tortura e abuso sofrida pela menina. O capítulo abriu especificamente com o cão avisando de que se demorasse, Joffrey se irritaria ainda mais. E os pensamentos dela mostram que está sendo domada pelas duras sessões de frustração de Joffrey, sempre pensando que a quer ver bonita, que o vestido lhe caía bem por conta da cor. Entrando no salão, temos o aumento desta tensão que nos segue e um vislumbre do humor local. Lord Giles tossindo como sempre, os gêmeos Redvine fazendo a egípcia quando Sansa passa por eles. Escudeiros e outros nobres se fazendo presentes mas sem falarem, o que já mostra o que vem pela frente deixando Sansa muito agitada, um gato agonizando enquanto morre lentamente, alvejado com um dado de besta. Isso por si só já mostra que Joffrey está descontando sua raiva em qualquer um. Sodontos está paramentado de bobo da corte e sussurra para Sansa ser corajosa quando passa perto dele. Logo depois, viu Sormerrin e Sorboros, que fazem ela ter aquele frio na barriga, um claro sinal de que aqueles dois devem ser particularmente violentos quando atendem às ordens de Joffrey. No episódio 80 do capítulo Sansa 1, percebemos a análise de Sansa sobre os cavaleiros da Guarda Real e sua opinião sobre os mesmos quando atendiam os pedidos descabidos do rei. Então começa a sessão de abuso e violência. Alerta de gatilho, Sansa já se aproxima ajoelhando, totalmente submissa como Joffrey gosta. Mas desta vez, a frustração do psicopatinha é demais. Sabemos que Robb Stark teve uma grande vitória em Cruzaboi e aniquilou o exército segundo Estrela da Morte Lannister. Quem narra tudo de forma totalmente exagerada dos fatos é o Lancel Lannister. Aqui é interessante de ver a opinião de Sansa mudar sobre o rapaz neste momento, de um agradável e bem-falante para não havia piedade ou gentileza no olhar que lhe lançou. Aqui, em específico, me pergunto se essa não seria uma máscara do Lancel para se mostrar maior, já que foi alçado cavaleiro, embora o primo, Tyrion, tenha cortado suas asinhas como grande cavaleiro. Ele ainda tem algum resquício daquela arrogância que vimos em Tyrion 7, afirmando que Robb atacou os Lannister com um exército de lobos invocados por meio de feitiçaria. Se você conhece o gif do Tony Stark rolando os olhos, pode imaginar a minha reação com essa palhaçada. Um detalhe que a Mikan já salientou em outros capítulos passados em Porto Real no A Fúria dos Reis, a revolta de Porto Real está perigosamente próxima com o povo esfomeado implorando comida ao seu governante e o nosso amado rei, só que não, respondendo atirando com sua besta nos plebeus. E justamente, para jogar mais merda na sacola que vai bater no ventilador, na noite anterior, 2 desses reclamantes foram atingidos, um homem, morto com um dado na garganta, e uma mulher, atingida no braço. Sansa tentou se defender com argumentos sensatos, mas como era de se esperar, resultou em nada além de agressão. Joffrey ordenou que o cão batesse nela. Sodontos tentou interceder, fazendo Sansa ser humilhada ao ser agredida e emporcalhada com a massa dele, uma haste com um melão na ponta. Mas desta vez, Joffrey está com nenhuma vontade de rir da desgraça alheia. Ele quer sangue, ordena então para que Boros e Meereen façam o serviço. E quem soca Sansa a ponto de ela perder o ar é Sorboros. Sormerrin afastou Sodontos, tomando cuidado para não acertar o rosto. A violência ameaça escalar. Ela ouve uma espada ser desembainhada e começa a pensar que será degolada, mas o cavaleiro só usa o lado chato da espada atrás das coxas da menina. Joffrey ordena então que lhe arrancassem o vestido e a fizessem sangrar quando alguém veio com um pingo de sensatez e trouxe alguma razão pro salão. Alguém com bom senso aparece. Tyrion apareceu junto de Bronn e Timete. Há mais uma cena do Tyrion dando o que eu chamo de sermão humilhação no Joffrey. Numa dessas trocas com o pivete arrombadinho, Joffrey solta a famosa frase dele, um rei pode fazer o que quiser.
Tyrion devolve comentando que Aerys II também fez o que quis e perguntou se o sobrinho se lembrava do fim que teve. E temos a melhor, se não uma das melhores, frase do capítulo. Solboros deu uma ameaçada no Tyrion, sacando a espada e avisando que não se ameaçava o rei. E o próprio Tyrion devolve com uma das melhores retrucadas até agora: não estou ameaçando o rei, Sor, estou educando meu sobrinho. Bron, te mete, da próxima vez que Solboros abrir a boca, matem-no. O anão sorriu. Isso foi uma ameaça, Sor, vê a diferença. Depois da sessão de vergonha pública de Joffrey, Tyrion leva Sansa à Torre da Mão. Ela está muito pensativa e calada, lembrando-se que não ia até a torre em questão desde o massacre da Torre da Mão. Ela foi alojada num quarto e as servas deram um banho. O mestre Frecken cuidou de suas feridas e a deu vinho dos sonhos adoçado para que dormisse e fizesse parecer com um sonho ruim. Um detalhe aqui quanto ao pensamento de Sansa sobre a fala do mestre: não parecerá, seu estúpido. Realmente, vemos que a Sansa mantém seus pensamentos muito internalizados, usando da sua educação de passarinho para falar e se proteger. Vou ter de repetir o que as meninas já falaram num dos episódios de análise da Sansa. Por mais que o fandom apedreja, a Sansa e a Arya vivem cenários muito similares de opressão dentro de seus próprios mundos. Enquanto que Arya, mais nova e mais mulher carroceira, se vira no meio do mato, sofre em meio à sujeira, mato e sangue derramado na guerra. Sansa, mais velha e educada exemplarmente pelas normas sociais Westeros, sofre em meio à corte inimiga, falsidades e curiosamente pela mesma guerra. Por mais que alardeiem que Sansa morreria se estivesse no lugar da Arya, o oposto é tão evidente e verdadeiro quanto: eu não enxergo uma Arya obediente e calada aos abusos dos demais, provavelmente sendo castigada, eventualmente, morrendo por conta da índole rebelde. Sansa então acorda mais tarde no mesmo quarto, agora com sede e fome. Vestiu um roupão e assim que se pôs de pé, uma dor nas pernas a fez lembrar da razão de estar ali. Uma serva veio e deixou comida e água, que ela comeu e bebeu. O que realmente aconteceu? Tyrion apareceu pouco depois e conversou com ela sobre a situação de Robb. As suas tropas conseguiram sabe-se lá Deus como chegar até o acampamento Lannister e caíram sobre todos. O que realmente aconteceu foi que Sir Stafford Lannister, tio de Tyrion, foi burro de não colocar vigias no acampamento noturno. Assim, Robb foi com as tropas até onde os cavalos estavam amarrados e jogou vento cinzento sobre todos, assustando até mesmo os corcéis de batalha treinados. Como o grosso das tropas Lannister eram do lixo de Lannisporto, como disse Tyrion, aprendizes, mineiros, camponeses e pescadores, foi um barata voa. Um detalhe quanto a esta vitória de Robb está relacionado ao vento cinzento. Veremos mais à frente, num dos capítulos da Keteli, que foi por conta de um caminho muito estreito, uma trilha de cabras, nos arredores do Dente Dourado, que a tropa dele pôde passar despercebida e destruir o segundo exército Lannister. Sor Stafford Lannister morreu, obra de Sor Rickard Castak, assim como Sor Robert Brax, Sor Limund Vicari, Lord Crackehall e Lord Jast. De cativos pegaram os 50, contando com os filhos do Lord Jast e o filho de Sor Stafford, Martin Lannister. Veremos no momento Ned Pomba. Uma frase do Tyrion: sério, se ele morasse em um apartamento duplex, certeza que ele teria uma sala de pé direita alto só com as frases de caneca camiseta escritas nas paredes. É interessante. Feitiçaria é um molho que os tolos espalham sobre o fracasso para esconder o sabor de sua incompetência. O que me leva a crer que isso é algum tipo de foreshadowing, para aqueles que não são a Sasha, podemos chamar de prenúncio, para o próximo capítulo, onde o Renly é morto pela feitiçaria de Melisandre, mesmo afirmando que a criatura de sombras fosse algum poder do Deus Vermelho. Aos olhos da fé dos Sete, é feitiçaria. E até em certo ponto, um vaticínio do Tyrion para si mesmo em sua incompetência lidando com Porto Real e o pequeno conselho como enviado do pai, ao assento de mão do rei. Os dois ainda têm uma curta conversa, com Tyrion comentando sobre a melhor ideia de Robert ser o noivado de Sansa com Joffrey. Mas agora ele quer dar um ponto final nisso. E vemos que Sansa traiu a si mesma por um instante, imaginando e transparecendo o alívio de se ver livre do arrombadinho do rei. Mais frases de passarinho, e Tyrion a guia de volta para os aposentos depois da recusa dela em ficar ali e ainda mais guardada pelos selvagens. Momento Ned Pomba. Não é lá um Ned Pomba mirabolante, mas está relacionado a uma teoria no mínimo interessante. A teoria Um Leão na Teia da Aranha fala sobre Tyrion Lannister, sobrinho de Tywin e filho de Tigit Lannister,
está, na linha do tempo dos livros, desaparecido depois da revolta de Porto Real, seguindo a linha do tempo de A Fúria dos Reis, ainda faltam 9 capítulos para acontecer. Segundo a teoria, Varys está com o Lannister em seus bolsos já que ele gosta de ter um herdeiro sempre à mão, não é mesmo Fequia Egon? Como observamos no site Gelo e Fogo, a herança das terras Lannister está no mínimo complicada, com os filhos de Tywin aparentemente sem chance de herdar as terras ocidentais. Os demais herdeiros à frente de Tyrion não parecem promissores. Atualmente, o rapaz Lannister está a 2 mortes, Martin, seu primo, filho de Stafford, e Myrcella, sua prima, de ser o herdeiro. Sabemos que Myrcella vai morrer por conta da profecia feita para Cersei quando mais nova, dizendo que ela teria 3 filhos com coroas douradas e mortalhas tão douradas quanto. E pelo andar dos eventos, as coisas parecem estar se movendo para este cenário de Tyrion Lannister como próximo herdeiro. Martin Lannister, filho de Sir Stafford, o morto, só será visto novamente lá em Tormenta de Espadas, numa troca de reféns aonde ele vai para o Dente Dourado, será trocado por Robert Glover, escoltado pelo tio de Jaime Sterling, Rolf Spicer. Momento Geografia, disponível no YouTube e no Spotify. Relativo ao capítulo tem um mapa da região das Terras Ocidentais, mostrando onde Cagas d'Água é Cruzaboi. É uma vila que fica a 3 dias de cavalo de Lannisporto. Cusão alerte. A situação toda do abuso do Joffrey para com a Sansa já é um capítulo que começa e quase termina num cusão alerte. Momento Valar Morghulis. Com os 5 sujeitos nomeados por Tyrion, aumentamos a contagem para 122 mortes até então. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. O cusão alerte já é o meu momento Joffrey. Aliás, dificilmente eu não darei o momento Joffrey para o Joffrey. Momento Dracarys. É meio arroz com feijão, mas os esporros do Tyrion em cima do Joffrey são sempre um deleite de se ler e ver. Vamos para o bloco Beterraba Responde. Respondendo dúvidas, críticas ou sugestões enviadas no grupo do Rodor no Facebook, aliás, não custa avisar. Se você espera não tomar um spoiler, sinto muito, tanto a Beterraba Leitora quanto a Beterraba Responde estão vestidas em spoilers. Assim, vamos lá aos comentários. Nossa, esse capítulo é momento Joffrey do início ao fim, só não é mais momento Joffrey porque o dito cujo que nomeia o momento não tem capítulo de ponto de vista. O irônico é que tomar o despenhadeiro foi uma forte desgraça para o Robb, uma piadinha digna do gif do cara. O print que gerou a piada, disponível no YouTube e no Spotify. Caso alguém não saiba ou não entendeu a piada, Despenhadeiro é a sede da casa Osterling, e Robb vai se ferir durante a tomada do castelo. Sob os cuidados dos moradores, ele acaba fazendo a cagada suprema da sua campanha, casar-se com Jaime Osterling, causando assim a justificativa para os Frey e os Bolton se aliarem no casamento vermelho. A título de curiosidade, forte desgraça é a sede da casa Bannerford. Sorboros está jogando o respeito da guarda real na lama, francamente, desde a demissão do sobarrista Selmy com a desculpa dele ser velho para entrar a patota Lannister e o Jaime ser o novo senhor comandante que a ordem está indo pra fossa. Pra mim é incrível como esse capítulo já constrói a revolta que vai rolar quando a Myrcella parte pra Dorne. Tem o povo esfomeado e tem Joffrey fazendo vigarice. Eu sinceramente tacava pedra ao invés de merda, o que o capítulo realmente faz é jogar cada vez mais lenha na fogueira, até o ponto de o caldo entornar de vez lá no Tyrion 9. Essa situação começa mesmo lá no capítulo Tyrion 2, onde ele conversa com Varys sobre a situação da cidade, logo após mandar Janos Slynt pra muralha. Agora, não sei vocês, mas eu acho muito mais humilhante para um rei que governa por direito e não dever tomar uma cagada voadora, literal, que ser alvo de um pedrada. Se é pra humilhar, que se faça direito. Estúpido, é muito garota Stark oprimida tentando lidar com os problemas da vida, assim como o sarcasmo é a linguagem do Lannister acuado. Concordo, especialmente com o Tyrion usando de sarcasmos à torto e à direito quando está querendo ser debochado ou quando se vê acuado, especialmente com o pai ou quando está numa situação adversa, como ele está logo depois do casamento com a Sansa. Estes foram os comentários da postagem. Dúvidas, críticas ou sugestões? Então vai no grupo do Roedor Cavalo, procura pela hashtag Beterraba Leitora e faz lá o seu comentário. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz administrador do Clube Roedor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram.
Vitor F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor é Beterraba Leitora, e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!